continua falando sempre, né, agora um sem pouco o mais clubismo, né? A gente não está falando do lance só do Corinthians. Eu sou insuspeito com relação a isso. Mas é importante, você ver, como professor de História, já peguei inúmeras questões, a FUVEST fez questões, o vestibular de acesso à Universidade de São Paulo, legal, muito interessantes sobre a democracia corintiana. Porque a democracia corintiana ela tem que ser entendida como um fenômeno que é aquele momento do final do regime, um pouco depois disso aqui, em 1984, você tem ali a crise final do regime, há uma pressão muito grande, há um movimento de massa muito importante, que é restaurar as eleições diretas para presidente, naquele momento. Então eram diretas já. Era você votar uma emenda constitucional, que foi escrita, uma proposta de emenda, no deputado do MDB, que era o partido de oposição ao regime militar, que hoje voltou a ser MDB, né? Primeiro virou PMDB e agora voltou a ser MDB. Está aí até hoje, a gente sabe disso. E a ideia era você aprovar essa emenda no Congresso que restauraria as eleições já para 1984. Então, o sucessor do último general-presidente, o seu João Figueiredo, seria eleito diretamente. A gente sabe que isso não vingou, a emenda não passa no Congresso, né? Houve uma grande pressão em contrário, mas houve um enorme movimento social, um movimento importante, bonito, assim, daquele momento de você voltar a ter grandes manifestações de rua, que eram manifestações assim pela democracia, né? Nós queremos voltar a votar. E aí é legal lembrar o papel que o jogo teve nisso. A própria democracia corintiana, que começa um pouco antes, a democracia ela começa em 82, e a democracia corintiana nada mais é do que nesse contexto do final do regime, lá em 82, o Corinthians passa por uma eleição muito importante, muda a direção, vem um presidente novo, que era o Valdemar Pires. Esse presidente traz um diretor de futebol, que tem o filho, me parece, que é o Duírio Monteiro Alves, que recentemente passou pela presidência. Foi presidente do Corinthians, sim. Não foi muito bem sucedido, a gente sabe disso, é um problema aí das direções sucessivas e tal, que era o Adilson Monteiro Alves. Esse é um cara interessante, a gente estava até comentando, né? Ele chega no Corinthians para ser diretor de futebol. Ele era um cara vindo das Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, né? Cientista social, recém-formado. Um cara, você pensa assim, Brasil, mundo, 1982. Barba comprida, cabelo meio grande, assim. Era, assim, a novidade, né? Os novos tempos. E a lenda que se conta, mas essa parece ser verdade, assim. E é muito legal isso, né? É que ele vai para a reunião com os jogadores, ele ia ser diretor de futebol. E ele abre o coração, ele fala, olha, gente, eu não sei bem o que faz um diretor de futebol. Na verdade, eu não tinha a mínima ideia. Eu não sei o que tem para fazer aqui. Eu queria contar com vocês me ajudarem e tal. Aí já ficou um clima democrático, né? Nós vamos juntos aqui. A parte engraçada, mas parece que é verdade, é que o Sócrates, que tomou a frente do processo, já era uma figura de destaque, ele virou e falou assim, beleza, a gente está com um projeto prontinho aqui, que é a ideia da democracia, que basicamente é o quê? Eles, por exemplo, faziam um processo muito interessante, que era a concentração não é mais obrigatória. Então, na véspera de jogos, os atletas que quiserem ficar em casa com a família, podem ficar. E aqueles que quiserem ir para a concentração, que nessa época era feita no hotel, assim, né? É muito interessante. Antes das partidas ali, né? Exatamente. Jogos, né? Então, tem um detalhe muito interessante disso. Eu já li umas matérias que falam assim, muitos jogadores preferiam ir para a concentração. O cara que é solteiro. Porque ele achava melhor ficar na concentração, porque ele vai ter uma alimentação controlada, ele vai ter sono, ele vai dormir tranquilo e tal. O cara que é casado, tem filho, tem a esposa, ele preferia ficar em casa. Então você começou a criar um ambiente de descontração, de democracia. E o principal é que aquele time do Corinthians era um time muito bom. O time foi bicampeão paulista, né? Inclusive em cima do São Paulo Futebol Clube, que é um adversário de peso na época, né? Ali, nesse momento, você tinha um quadro, início dos anos 80, aqui em São Paulo, os quatro grandes, o Santos vinha não muito bem, nem muito mal, né, mas não era ponteiro, e a Sociedade Esportiva Palmeiras estava gramando seus anos de fila, assim, né? Já não estava tão horrível quanto estivera, mas não chegava, não ia ser campeão nunca, assim, ia demorar bastante, só em 93, como a gente sabe. Então, conclusão, o Corinthians faz um movimento que acaba virando uma bandeira política, porque reflete o momento do país. Aí vem a questão das camisas, com a inscrição, democracia corintiana, vem um compromisso, assim. Tem uma coisa que me marca muito, inclusive tem a ver com esta matéria aqui. Esse aqui é o ano, 82, da volta das eleições para governador.
Na véspera das eleições, isso é fantástico, assim. O time do Corinthians vai disputar várias partidas aqui no Paulista, que era o grande campeonato, né? Com uma inscrição na parte de cima das costas da camisa, que dizia o seguinte: dia 15, vote. Vote. Isso é sensacional, cara. Quer dizer assim, vá votar. Você está reconquistando um direito democrático de eleger o governador do seu estado. Isso vai além de qualquer posição ideológica, é uma posição ideológica a favor da democracia. Então, esse é um fenômeno riquíssimo, assim, que também vai dar muito certo em função do Corinthians ter sido vitorioso nesses 2 anos. Né? Tinha uma grande performance no estadual, não ia tão bem nos brasileiros. Era um ano em que o brasileiro tinha uma preponderância maior do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, que tinha um time fantástico, assim, desde 81. Mas é muito simbólico, assim. Agora você vê, é legal lembrar por fim uma coisa que eu acho isso mais incrível, assim, né? Que são essas aparentes contradições, né? Mas que mostram que a coisa, esse clubismo tosco, assim, ele não explica nada. O grande nome da democracia corintiana, o treinador que forjou o time campeão de 82, que começa o processo, é o Mário Travalini. E o Mário Travalini é um cara que nasce dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um cara que cresce dentro do Palmeiras, que defende a camisa do Palmeiras, que foi treinador do Palmeiras, que fez história do Palmeiras, e de repente está ali em 82 assumindo o time do Corinthians. Mas que tem uma coisa muito bonita. No final do título de 82, tem uma declaração dele que é maravilhosa. Assim. Ele fala assim: eu não sei mais se eu sou um velho palmeirense ou um novo corintiano. Caramba. Então isso é muito legal, cara.